Como consequência do domingo 8 de janeiro, o governo Lula vai promovendo importantes câmbios, a começar pelo comandante do Exército, general Arruda, que ficou menos de um mês no cargo. O tema é delicado porque o fascismo bolsonarista ha penetrado profundamente nas Forças Armadas e na sociedade. Mas Lula não se detém e avança com seu programa, retomando relações estratégicas com a Argentina e o Mercosul, com Cuba e a Venezuela, recolocando o Brasil na CELAC e na Unasur, ao mesmo tempo em que denuncia ao mundo o genocídio do povo Yanomami pelo governo Bolsonaro. Deixá-los morrer para entregar seu território a madeireiros e garimpeiros ilegais. O Brasil vai virando a página infeliz da sua história, como diz a canção do Chico Buarque, ao mesmo tempo em que tem que caminhar com cautela. A prioridade segue sendo a convocação e a mobilização de todo o povo para defender a democracia. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma grande alegria, satisfação, um prazer, uma responsabilidade estarmos aqui novamente nesse encontro para buscar decifrar os mistérios, os meandros da política do gigante do Sul, o Brasil, muito abalado nos últimos dias, mas que vai tomando um rumo de afirmação democrática, superando aí ameaças golpistas. Nem tudo está seguro, mas até o momento avançamos. Para nos analisar os desdobramentos daquele domingo lamentável, truculento, reacionário, fascista, de quebradeira generalizada dos três poderes por hordas de vândalos, nós temos aqui conosco a presença de um especialista na área do direito, Dr. Carlos Marés, professor do Departamento de Direito, da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Curitiba e que já foi procurador-geral do Estado do Paraná durante o governo de Roberto Requião lá atrás. Muito boa noite, doutor Carlos Marés. É uma grande satisfação tê-lo aqui outra vez. Boa noite, Beto. A satisfação é minha. Eu tenho um carinho muito grande pelo programa Latitude Brasil, por você especialmente, que trabalhamos muito próximos já, e realmente é uma satisfação imensa estar aqui no programa podendo falar. Muito obrigado pelo convite. Muitas graças. Doutor Marés, aquele domingo, 8 de janeiro, nunca tinha acontecido. Eles chegaram e entraram nos três poderes da República e não houve nenhuma prevenção de segurança que poderia ter havido, porque lá existe um batalhão da Guarda Presidencial, existe uma polícia militar do Distrito Federal que não atuaram, e o próprio presidente Lula disse uma frase muito emblemática: eles não arrombaram a porta do palácio, ela foi aberta por dentro. Qual a sua interpretação desses fatos? Pois é, eu acho que, em primeiro lugar, essa frase do Lula é muito representativa do que aconteceu, exatamente porque em lugar nenhum do mundo acontece uma tomada de palácios governamentais. Não foi só um, não é? Foram os três palácios dos poderes do Brasil, senão por uma revolução real, como foi, por exemplo, a Revolução Russa, não é? A Revolução Russa aconteceu isso, foi uma tomada no Kremlin, mas foi a tomada porque estava num processo revolucionário, então foi realmente a tomada. Então isso significa, quando se toma é porque já não tem mais resistência, não é? Porque já está vencida, a outra parte está vencida. E eu acho que é isso mais ou menos o que aconteceu no 8 de janeiro nosso aqui. A ideia das forças reacionárias fascistas era de que já tinham vencido, ou seja, com a tomada havia acabado a possibilidade de continuidade do governo Lula. E o que aconteceria logo depois? Eu não sei se havia unanimidade entre os golpistas, não é? Porque se tomaria o Bolsonaro de volta, não tem fundamento jurídico nenhum para isso. E, em geral, os golpes querem dar uma
pintura jurídica, né? Querem dar um verniz jurídico para a coisa, como foi o golpe de 64. Foi, o presidente Jango foi declarado, o governo foi declarado vago, porque o presidente Jango não estava no Rio de Janeiro, né? Não é que não estivesse, ele estava em Porto Alegre. Então, há um verniz jurídico. Não, o governo está declarado vago, então tem que arranjar alguém para isso assumir, não é? Mas a volta do Bolsonaro não tinha nenhum fundamento, ou seja, mesmo que anulasse as eleições, bom, anula a eleição, não tem presidente, quem assume? Tem uma ordem para assumir, etc. Então, eu acho que não havia unanimidade, porque ou voltava o Bolsonaro ou um militar qualquer, até o vice-presidente, o candidato a vice-presidente, né? Assumiria provisoriamente, até restaurar, etc. Eu não sei se havia essa discussão interna, não é? Esse debate, essa assembleia tinha havido e votado, né? Vamos votar aqui e ver como é que fica. Agora, que estava tudo preparado e armado para o golpe de Estado, ou seja, para descontinuar o governo Lula, isso eu acho que é evidente, né? E eu já vi interpretações dizendo assim, o golpe não deu porque os vândalos foram vândalos demais. Eu não acredito nisso, não. Eu acho que o vandalismo foi feito para ser assim mesmo, era para tomar e esculhambar, era para destruir o que tivesse pela frente, num simbolismo de destruição de poder. E destruiriam mais, se não tivesse sido uma reação rápida do governo Lula, não é? Eu faço duas interpretações, Beto. Eu penso assim, se o Lula caísse na esparrela de fazer uma GLO, né, que é chamar os militares para conter, o GLO é exatamente isso, é chamar os militares para conter o tumulto, não é? Eu acho que essa era a armadilha principal. Porque era uma armadilha. Era uma armadilha, porque se os militares vinham, controlavam, evidentemente, porque o controle era era fácil, tanto é que foi fácil. Entraram. Quando a polícia resolveu, eles tirou todo mundo de lá. Então, se o exército viesse, também seria muito fácil. O exército vinha e saíam todos cantando, né, junto com o exército dentro para fora dos palácios. Eu queria recapturar exatamente a sua frase, seu pensamento, de que talvez não houvesse unanimidade nos golpistas. Isso porque, em dezembro, Bolsonaro tentou o apoio do alto comando e ele lhe faltou. O general Freire Gomes, então comandante do Exército, hoje chamado pelos golpistas de traidor, ele disse que era necessário respeitar o resultado da eleição. Então, quer dizer, não havia esse apoio. Claro que o Exército é sempre acostumado, historicamente, a obedecer quem manda, especialmente se é de fora, Estados Unidos, né? Vamos lembrar que o Brasil tem o vice-comandante do Comando Sul do Exército norte-americano, é brasileiro. Então ele preferiu obedecer transitoriamente a mensagem de fora, Biden, do que à aventura golpista de Bolsonaro. Então, o resultado foi esse aí. Não havia uma unanimidade. Não havia. E eu acho que, do ponto de vista do Exército, não que o Exército não quisesse golpe ou não esteja sempre preparado e pronto para isso, porque eu às vezes me pergunto para que serve um Exército em um país latino-americano? E eu sempre que faço essa pergunta, Beto, eu me respondo assim, se a gente perguntar seriamente para os países latino-americanos, a gente vai responder, o Exército serve para dar golpe. Porque defender fronteira, bom, o exército do Chile brigou com o da Bolívia para não ter acesso ao mar, então tem pequenos pontos assim, mas no mais é para dar golpe. Pois bem, então por que o exército não assumiu a responsabilidade do golpe? Porque ele devia ter feito isso antes, né? não depois da saída do Bolsonaro. Mas por que não fez? Porque eu acho que é muito claro que ele não teria apoio. E teria um boicote internacional imenso. E, portanto, não ia conseguir governar. Daqui a 6 meses, nós estaríamos numa situação de penúria total, completamente isolado, e, no fim das contas, o Exército ia ter que dizer, olha, então vamos respeitar o resultado da eleição, vamos pôr o Lula aqui, que talvez isso ajude a melhorar. Alguma coisa tinha que ser feita e a vergonha ia ser muito grande. Eu acho que algumas pessoas dentro do Exército, do alto comando, pensou nisso, pensou que não conseguiria
a mínima relação internacional, o apoio internacional, o reconhecimento internacional, e por isso não se jogou na aventura. Então, realmente, eu acho que não havia unanimidade mesmo. A força fascista golpista era muito aquém da força do próprio exército, da relação do exército como tal, embora grande parte do exército estivesse apoiando, ajudando e incentivando e ensinando como fazer. Portanto, eu acho que a depredação dos três palácios é uma obra do exército, em vários sentidos, né? Não só porque o exército saiu, principalmente do Palácio do Alvorada, ele saiu, não, do Planalto, né? Saiu da guarda do palácio para o povo entrar, ou seja, como diz o Lula, abriu a porta para que eles entrassem, e abriu mal a porta, não é? Porque eles entraram quebrando. Quem entra com a porta aberta não quebra, né? Você entra na casa, está aberta a porta. Se entra arrombando, pode quebrar, mas... E outra coisa que chama atenção, doutor Marés, é que eles não fizeram nenhuma proclamação, nenhum manifesto, não inventaram um Guaidó. Não. Ou seja, não havia uma unanimidade porque faltou aquele apoio que o alto comando, em dezembro, negou ao Bolsonaro. E por isso ele se foi, inclusive, por falta de apoio. Por falta de apoio. Mas eu acho que isso que você diz é essencial, porque quando se toma alguma coisa, você se proclama, não é? E qual é a proclamação que é ali? Exército, venha tomar conta do palácio, venha tomar conta do poder. Né? Mas o exército não queria, não estava tomando. O exército, e não precisava, né? O exército realmente não precisa de uma turba depredando coisas para tomar conta. Se quisesse tomar conta, você já tinha tomado conta antes. Ou seja, não é esse o problema do exército, né? Tem que ter alguém chamando. Então, eu acho que houve muito uma indefinição interna, primeiro, uma não unidade nas possibilidades golpistas, e os golpistas tentaram forçar a mão com o exército. E se deram mal. Bom, eu acho que aí a gente tem que pensar também por que se deram mal, né? Eu acho que se deram mal não só pela própria conduta, e eu acho que aí conta muito a incompetência dos instrutores de golpe, né? Porque, obviamente, aquela turma estava instruída por militares. Então, esses militares, eu acho que foram muito incompetentes, porque eles contavam ou uma inanição ou um temor desesperado do governo Lula e principalmente o seu gabinete de segurança, não é? E o ministro da Justiça. Eles acharam que eles iam se apavorar totalmente e iam pedir o apoio do Exército, que era a única saída que eles tinham. Deram essa conta de incompetente, porque não conseguiram avaliar a lucidez do governo, tanto do Lula quanto do Flávio Dino. Eu acho que o Flávio Muito Dino... inteligente o presidente Lula disse, GLO não, GLO é golpe, não caio nessa. Eu não caio nessa. Aliás, nós vamos aprofundar esse tema no próximo bloco. Aqui estamos conversando na Latitude Brasil com o doutor Carlos Marés, que foi procurador-geral do Estado do Paraná e também é professor hoje de Direito da Universidade Católica de Curitiba. Inclusive, essa analisando que tipo de programa poderia incluir as Forças Armadas num projeto soberano de nação, como existe em outros países. Por exemplo, na Venezuela tem uma unidade cívico-militar. No Brasil já houve o apoio militar à construção da Petrobras, da Eletrobras. Mas voltamos já com Latitude Brasil. Latitude Brasil está de volta hoje conversando com o Dr. Carlos Marés, foi procurador-geral do Estado do Paraná, hoje é professor de Direito na Universidade Católica de Curitiba.
e um observador atento à cena política e jurídica do país. Nós estamos aqui tratando do pós-8 de janeiro, que foi quase um cataclisma nesse país, com riscos muito grandes. Agora, em relação à aplicação das penas, doutor Marés, porque o Lula disse, ouviu dos militares hoje que eles não são contra a punição daqueles vândalos. Os militares disseram isso. E o Lula, ao mesmo tempo, não, eu não vou fazer CPI. O que tem que aplicar a lei, não é a CPI. CPI prolonga. Qual é a sua avaliação? Eu acho que o Lula está certíssimo, porque quem pune numa democracia é a justiça. Então, se a justiça não punir, nós, cidadãos, temos que cobrar da justiça, temos que cobrar do Ministério Público, temos que cobrar das instâncias e instituições jurídicas do país. O governo, o Poder Executivo, quando ele toma atitudes punitivas, ele está sendo um déspota, porque é despotismo. O poder da administração querer impor penas. Ao contrário, ele tem que chamar o Poder Judiciário, encaminhar o Poder Judiciário. Existem instituições internas do poder, como é o Ministério Público, muito especialmente, acho que o Ministério Público é o principal delas, e existem instâncias de defesa do patrimônio público, que é principalmente a AGU. Então, mas a AGU não pune. A AGU vai cobrar os prejuízos causados, né, civilmente nos tribunais. São os tribunais que decidem quem é e quanto é a dívida causada pelo transtorno. E a punição criminal também é dos tribunais. Então, o Lula está certíssimo nessa avaliação dele. Aliás, ele sofreu na pele a injustiça, não é? Então, ele aprendeu, não tem formação jurídica, mas aprendeu muito claramente o que é o devido processo legal. E o devido processo legal é exatamente isso. É um juiz nomeado antes, né, da causa, né, para julgar a causa. Ele já está definido, que a gente chama o juiz natural. É um juiz que tem que julgar isso. Então, e julgar os civis e os militares, porque os militares gostam muito de ter os tribunais próprios, e tem. O que eu acho um equívoco profundo, porque os tribunais próprios militares seriam para crimes de guerra. Tudo bem, aí até é possível que se a gente, porque há uma diferenciação, né, nos crimes de guerra. Mas nos crimes de paz, não. Os crimes de paz dos militares têm que ser julgados pelos tribunais civis, né? Tem que se subordinar à norma jurídica geral que vale para todos. A Constituição diz que todos estão sujeitos à lei, né? Então, principalmente quando nós temos a prática de um vandalismo na esfera civil, depredação do patrimônio público, onde militares disfarçados, né, eram serviços secretos, segundo se diz, e misturados e conduzindo, né, porque eles tinham táticas de guerrilha, de infiltração, sabiam os locais onde estavam as armas, o GSI, como entrar na Câmara, no Senado. Quer dizer, isso aí é tudo uma prática na esfera civil. Qualquer cidadão brasileiro deveria ser penalizado por isso, né? Claro, então eu acho independente da patente. Independente da patente. Ali acabou a patente, virou cidadão. Exatamente. Então, eu acho que tanto militares, sejam militares do Exército, da polícia, da onde for, eles têm que ser julgados civilmente. Agora, isso vai ser uma discussão, não é? Uma discussão que o Poder Executivo não pode entrar. Não é nem o Flávio Dino e nem o presidente Lula tem que entrar nessa discussão. Essa não é uma discussão administrativa, é uma discussão judicial. O Estado, por seu Poder Executivo, vai entrar nessa discussão? Até vai, através de seus advogados, através da AGU. Né? Que é a Advocacia Geral da União, é a Advocacia Geral da União que fará isso. Sim. Então, mas eu acho que com
essa clareza, tampouco os golpistas contavam, a clareza do governo, né? E a pronta eficiência, não é? A competência no gerir as coisas. Por exemplo, a decisão de intervir apenas na Secretaria de Segurança do Distrito Federal é iluminada, não é? Porque é aí cirúrgica, que está o problema, né? é cirúrgica. É aí que está o problema. O problema é aí que se resolve. Ninguém pode dizer que extrapolou, que exagerou, que foi demais. Não, a medida foi exatamente a necessária. Exatamente. E resolveu, não é? O fato Agora, eu gostaria de ressaltar essa sua visão da clareza, né, com que o presidente Lula agiu, o Flávio Dino também, né? Porque hoje, na reunião de Lula com os militares, o Lula não foi fazer cobrança, vocês têm que me obedecer. Não, ele foi discutir desenvolvimento da indústria de defesa, programa do submarino nuclear, pedir aos militares que apresentem, deu um prazo, inclusive, apresentem as necessidades de cada pasta, cada arma, e levou um grande empresário, né, o Josué Gomes, presidente da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, para apresentar um projeto de tecnologia de defesa, ou seja, seria uma espécie de semente de uma unidade cívico-militar em torno de um projeto de defesa que interessa à nação. Concorda? Não, acho que sim. Você tem toda a razão e eu acho que a capacidade do Lula de interpretar o momento e de saber negociar com o outro, né, relacionar-se com os outros, a relação é muito grande. Mas eu acho que o Exército Brasileiro tem uma matriz deformada. Eu acho que a matriz do Exército Brasileiro é uma matriz golpista, fascista, muito reacionária. Tanto é que nós já tivemos militares brilhantes, intelectuais brilhantes, não é? E Nelson Werneck Sodré, por exemplo, eu poria assim como talvez o expoente da intelectualidade militar, mas se a gente olhar a vida militar do Nelson, a gente vai ver que ele era um estranho no ninho. Ele nunca conseguiu se criar ali dentro. Ele foi general, ele chegou a general porque tinha que ser general, porque era general. Mas ficou... Foi perseguido. Foi imediatamente elevado a general e foi colocado na reserva imediatamente e proibido, daí veio o golpe, né? Proibido até de dar aula. Então, eu acho que o Exército Brasileiro é um exército deformado, no sentido de que não tem uma formação cívica grande. Então, essa relação que a gente vê na Venezuela, por exemplo, é uma relação quase impossível pensar isso no Brasil, porque teria que reestruturar o exército integralmente. Agora, uma última pergunta, rapidinho, por favor. Houve tentativa de instalar um carro-bomba, né? Explodir um carro-bomba, as pessoas estão presas, estão sendo presos aí, inclusive militares, né? Que estavam à paisana. O aparato legal brasileiro é suficiente para fazer justiça com a gravidade do que eles cometeram? Olha, eu tendo a dizer que sim, Beto. Por que eu tendo a dizer que sim? Porque eu acho que o aparato jurídico punitivo que nós temos é o que nós temos. E ele tipifica crimes. Todos esses crimes estão tipificados, estão descritos na lei. Pode ser que a gente possa dizer assim, não, mas devia ser mais gravosa a pena. Pode. Então aí é outra discussão, não é? Mas eu acho que esses fatos vão levar a algumas mudanças legais na área penal, sem dúvida. Porque as penas hoje, no sistema jurídico brasileiro, eu acho que ainda são leves para a gravidade dos fatos. Até porque, Beto,
Eu acho que ninguém no Brasil, depois da Constituição de 88, imaginava que isso fosse possível. Não é? Todos nós imaginávamos, eu pelo menos imaginava, e sinceramente imaginava, que se alguém fosse invadir o Palácio do Planalto ou fosse invadir o Supremo, ia ter uma força policial protegendo e impedindo. E não ia ser tão fácil assim como foi. E não estava lá, né? E não Foi estava lá. Não estava. O grande detalhe que tem aí é a desmobilização da força de segurança do Distrito Federal. Portanto, Anderson Torres. Não é? Claro, claro. Eu acho que aí é que está o segredo da coisa, porque se tivesse uma força segurando, não aconteceria nada. Claro, claro. Ia tentar, muito bem. Ser um preso ou não. Muito bem. Doutor Carlos Marés, muito obrigado pela sua presença aqui em Latitude Brasil, sempre iluminando nossas observações e a possibilidade de compreender melhor, mais profundamente, a cena intrincada do Brasil. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço, para mim é uma honra estar no Latitude Brasil, esse programa tão importante para a América Latina. E estar na Telesur, que é realmente a nossa fonte de informação na América Latina, tão conturbada, não é? Muitas graças, muitas graças. A vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela sua presença, pela sua atenção. Estaremos aqui novamente na próxima semana, buscando sempre decifrar todos os meandros complexos, super preocupantes, às vezes perigosos, mas também apontando caminhos para a afirmação democrática e da integração latino-americana com o Brasil. O Brasil voltou com Lula. Muito obrigado, um abraço, até. Tchau.